noite, né, para todo mundo, para quem não me conhece, meu nome é Adriano, vou apresentar hoje sobre o tromboembolismo, certo, venoso. Vou focar mais no TEP, que eu acho que entra mais na nossa discussão aqui da liga de cardio, e também pela questão do tempo, para ninguém sair daqui meia-noite, certo? Então vamos embora. Bom, para começar, pegando inspiração dos meus colegas que já apresentaram, eu separei um caso clínico para a gente pensar um pouquinho, refletir o que vocês pediriam, o que vocês acham que deveria ser, qual o diagnóstico, o diferencial, e depois no final a gente retoma para ver se a opinião mudou ou alguma coisa. Então, paciente, ASM, 72 anos, masculino, natural de Coxim. A história atual, ele foi admitido no PS com uma queixa de dispneia súbita, intensa, iniciada há cerca de 1 hora, enquanto se levantava da cama. Refere também dor torácica ventilatória dependente, sensação de desmaio iminente. Com a história móvel da pregressa dele, ele tem um adenocarcinoma de pâncreas metastático, com diagnóstico há 3 meses e está em uso de quimioterapia já paliativa. O exame físico dele, ele tinha uma PA de 182/58, uma frequência cardíaca de 128, respiratória de 32, uma saturação de 84, a temperatura dele está 36,5, uma perfusão, né? A gente viu que a extremidade dele estava fria, com o tempo de preenchimento capilar dele mais alargado. Nosso culto pulmonar, os humores vesiculares estavam reduzidos universalmente, mas sem desadventícios identificáveis, e nosso culto cardíaco, um ritmo mais taquicárdico, com um D4 também audível. Bom, e aí, primeiro, o que vocês pediriam de exame, se tem algum pensamento aí? Raio-X, um eletro, mais alguma outra possibilidade? Angiotensina. Bom, direto. Dedinho. Vamos ver se esses exames vão bater com isso daí. Então, uma coisa mais importante de fazer exame. Chegou esse paciente para vocês, o que vocês fazem? Exame físico. Oxigênio. O paciente está em sinal de instabilidade. Tem hipertensão, tem taquicardia, tem mais de um sinal alterado. Sala vermelha, move, né? Monitor, oxigênio vermelho. E a gente vai ver que essa estabilidade hemodinâmica vai ser quase que o tema principal da minha apresentação de hoje, justamente porque a gente esquece disso quando vai falar de TEP no geral. Mas beleza, então raio-X, o eletro, a angio-PC, o dedímero, pensar em monitorizar esse paciente, né, no MOB, tudo, ala vermelha. Bom, vamos lá, vamos ver se no final a gente vai voltar nisso daí. Então, falando um pouquinho, fazendo uma introdução do tromboembolismo no geral, né, então é uma doença que tem um espectro clínico muito variável, a gente vai ver bastante disso, ela se manifesta tanto como uma trombose venosa profunda, quanto como o nosso temido TEP, certo? É a terceira causa mais frequente de uma síndrome cardiovascular, né, aguda, no mundo, perdendo só para os AVCs e para a síndrome coronariana aguda. Uma causa de óbito importante, a diretriz brasileira traz 67 mil óbitos no Brasil entre 2010 e 2019, esse dado do Ministério da Saúde. E um dado interessante é esse aqui, que a própria diretriz traz também, que 34% dos pacientes morrem subitamente ou em horas após a primeira manifestação. Então é importante a gente se atentar, principalmente nessa questão da estabilidade hemodinâmica, que vai ser a principal causa de morte, que a gente vai falar mais pra frente. 2/3 deles vão se manifestar como TVP isolado, e também com alguns critérios aqui mais epidemiológicos. A gente tem uma maior incidência aqui nos frios, principalmente no sul do Brasil, logicamente, e pacientes caucasianos e pacientes afro-americanos. E aí, para iniciar essa discussão, no geral, não tem como a gente falar de trombo sem falar de tríade de Virchow, né? Essa tríade de Virchow, ela vai balizar tudo que a gente vai entender como fatores de risco para esse paciente desenvolver um trombo e, consequentemente, o TEP, né? A tríade de Virchow, ela basicamente vai ter estase, a hipercoagulabilidade e uma lesão endotelial. Diversos mecanismos podem gerar isso aqui, tanto diretamente quanto de forma meio que indireta, né? Mas a lógica é que qualquer situação que a gente tem um desequilíbrio gera um aumento de algum desses pontos, ou a gente vai ver que algumas condições podem gerar, inclusive de mais de 3 desses, esse paciente vai ter um estado pró-trombótico, vamos assim dizer. Vai favorecer que haja recrutamento de plaquetas, que elas se tornem plaquetas ativadas, liberem aqueles mediadores inflamatórios dentro dos grãos alfa, grãos densos, que vão acumular neutrófilos, vão fazer aquela rede protrombótica e vão gerar aquele mecanismo de agregação plaquetária, com centros de trombina, formando esse trombo que vai ser o centro da fisiopatologia. Beleza. Entendido isso, e trazendo um pouco do que a diretriz fala bastante, a diretriz brasileira, principalmente, se eu não me engano, brasileira e na europeia, ele traz bem legal distribuído assim o que cada patologia ou cada condição desse paciente vai influenciar em cada um daqueles pontos da tríade de Virchow. Então, quando a gente fala em idade, vários pontos vão influenciar isso. Então, estase.
Vários pontos vão influenciar nisso. A idade, por exemplo, desse paciente, que tende a ficar menos móvel, uma imobilização, um trauma grave, certo? Que são condições que o paciente vai estar mais parado mesmo. Mas não só fisicamente parado, a gente pode pensar em condições como, por exemplo, uma insuficiência cardíaca. Esse paciente vai ter um déficit circulatório, que não vai conseguir impulsionar esse sangue e também não vai conseguir ter um retorno venoso adequado, favorecendo esse sangue ficar represado mesmo. Outro ponto é a lesão endotelial, né? Então essa lesão endotelial, como eu falei, ela pode ser tanto direta, como por exemplo em cirurgia, um catéter, que seja, ou ela pode ser uma coisa mais indireta, como por exemplo tabagismo, que a gente sabe que tem um efeito deletério na função endotelial como um todo. E no ponto de hipercoagulabilidade, que eu acho que é o ponto mais interessante para a gente destacar, tem várias aqui que a gente já sabe, por exemplo, obesidade, qualquer condição que seja infecciosa ou uma inflamação exacerbada, vai gerar um desbalanço nessa produção de mediadores inflamatórios, né, citocinas, que vão gerar essa tendência ao paciente coagular. Mas eu tenho dois que eu queria trazer que são bem legais para a gente pensar, que um deles são as trombofilias, certo? Que podem ser tanto hereditárias quanto adquiridas. Aqui essa tabelinha que o Brian Mount traz, as principais que a gente deveria pensar de cara nesse paciente. Como hereditárias, a gente tem a mutação no fator ciclo de Leiden, que é o Leiden, que é uma cidade lá na Holanda, que ele gera uma resistência a essa proteína C, que na verdade é uma proteína anticoagulante. Mas tem outros, também a mutação no gene da protrombina, e essas mais raras, que é a deficiência no gene da antitrombina, a proteína C e a proteína S, que também são anticoagulantes. E as adquiridas, o mais associado é o SAF, né, inibidor de corpo antifosfolípido, mas também tem hiperhomocisteína e vários outros que são adquiridos. E um outro ponto legal é as neoplasias. Tá? As neoplasias, aqui está destacado no hipercoagulabilidade, mas elas interferem de diferentes maneiras. O principal é a hipercoagulabilidade, pela produção de diversas citocinas, de outros mediadores inflamatórios pelo próprio tumor, pelas células tumorais, mas também porque a gente tem que pensar nesse paciente como um todo. Então, o paciente que ele tem uma malignidade, ele vai tender a ficar mais hospitalizado, não vai ter uma tendência estática. Ele vai tender a passar por mais cirurgias, por exemplo, a retirada desse tumor. Então, ele vai tender também para esse passo da lesão endotelial. Ou ele também vai usar um quimioterápico, pode gerar um desbalanço, pode gerar um estado pró-coagulatório. Então, esse paciente, principalmente, ele vai ser muito associado com o TEP. E tem uma outra questão que é sempre lembrar que a gente pode fazer o diagnóstico, muitas das vezes, de câncer nesses pacientes. Então, às vezes o paciente tem um câncer que está escondido ali, não teve um diagnóstico ainda, ele pode abrir um quadro de TEP na investigação mais para frente, você pode fazer o diagnóstico dele. Mas associados são câncer de pulmão, de pâncreas, né, próstata e vários outros. Mas no panorama geral. Aqui no próximo, eu trouxe também só isso aqui já da diretriz europeia, que ele traz relacionando aí com mais fatores de risco mais importantes, moderados, mais fracos, de acordo com esse odds ratio, né? E aqui é só mais para a gente ter uma noção, se alguém quiser analisar, ele traz questões mais diretas, né? Então, fratura de um membro inferior, ele traz, por exemplo, troca de bacia, um trauma mais importante, como fatores bem importantes para isso. O histórico também é bem interessante, o histórico prévio de trombose venosa, certo? Como moderados, ele também traz algo interessante, como, por exemplo, transfusão sanguínea, ou, por exemplo, catéter, e com mais fracos, os mais comuns, então, diabetes, um tempo acamado maior que 3 dias, certo? Então, isso aqui, se alguém quiser analisar depois, é bem legal. E aí, aqui, já o slide já está falando um pouco da circulação pulmonar, mas eu queria só falar um pouquinho do TVP para a gente não ficar assim norte disso daqui. Né? A trombose venosa profunda, que vai ser, essa maioria das vezes, a apresentação do tromboembolismo venoso, ele justamente vai acontecer na maioria das vezes nos membros inferiores, com um efeito gravitacional e lógico, em raras ocasiões, com etiologias mais específicas, vai acometer os membros inferiores como sítio primário, mas primeiramente ele vai acometer os membros inferiores, principalmente nas veias ilíacas e femorais que vão gerar principalmente nas ilíacas e nas femorais que vão gerar o TEP, mas mais comum também em panturrilha e circulação mais inferior. E aí, quando a gente pensa no TVP, tem duas complicações que vão ser mais passíveis de acontecer. A primeira é a síndrome pós-trombótica, que esse paciente vai ter um trombo impactando, isso vai gerar um aumento retrógrado de pressão hidrostática, que vai gerar uma disfunção das válvulas e vai gerar uma insuficiência venosa crônica. O paciente vai ter aquele edema, o paciente vai ter aquela alteração de coloração por causa da quebra das hemácias que foram disseminadas em oxiderina, beleza. E o segundo é esse trombo sair daquele local, daquele sítio primário, ele alcançar a veia cava inferior, alcançar as câmaras direitas e depois que ele vai ser impulsionado pelo VD, ele vai chegar na circulação pulmonar e vai entrar nessa lógica de hoje, que é a discussão. Então, quando ele chega na circulação pulmonar, esse trombo, ele vai impactar lá em algum vaso que seja mais ou menos o seu calibre, certo? E ele vai gerar primeiro um efeito, vamos pensar nos efeitos físicos, mas tem outros efeitos que são bem interessantes. Quando ele impacta lá, a gente tem uma redução do fluxo sanguíneo, certo? Então, tem um trombo que está impedindo que o sangue passe.
isso vai gerar uma oligemia, uma redução de fluxo sanguíneo naquele parênquima. Antes de eu falar das consequências do ventrículo, que vai ser o termo mais importante aqui, eu queria falar de outros fatores mais, vamos dizer assim, inflamatórios, né? Isso vai gerar uma isquemia, tá? Essa isquemia vai gerar um aumento das citocinas, tá? Principalmente aqui tromboxano e serotonina, que vão gerar uma ativação desses receptores J. Isso vai explicar, por exemplo, por que esse paciente pode se apresentar com um ataque de espinéia, uma hiperventilação. A gente também tem um efeito muito interessante, que esse tromboxano, essa serotonina, eles podem ter um efeito nos pneumócitos do tipo 2 e reduzir a produção de surfactante, gerando uma atelectasia e também broncoespasmo, certo? Isso vai explicar um pouco da hipoventilação, esse fenômeno shunt, né, que ou seja, um desvio, que não, esse sangue que está chegando lá, mas não está sendo ventilado. Mas o mais interessante é a gente pensar nisso aqui, porque você vai ter, quando você tem uma oligemia, ou seja, o sangue não está passando, eu vou ter regiões que vão ser ventiladas ainda assim, mas que não vão ser, não vão ter o sangue ali para ser feita a troca gasosa efetiva. Isso aqui, inclusive, vai ser o que a gente vai avaliar nos exames mais para frente. Isso vai dar o fenômeno do espaço morto. Essas condições aqui vão explicar, então, por que esse paciente vai poder se apresentar com hipoxemia, certo? E aí, mais para frente, a gente entende que esse trombo impactado, mais essas citocinas que foram citocinas, mediadores inflamatórios que foram produzidos ali, podem gerar um vasoespasmo que vai contribuir. A gente vai ter um aumento da resistência vascular intrapulmonar, uma hipertensão pulmonar aguda, e isso vai ser muito importante porque vai aumentar a pós-carga do VD, ou seja, a dificuldade que o VD tem de impulsionar esse sangue mais à frente, certo? Por que eu estou falando disso? Justamente por essa imagem que a diretriz europeia traz, que é justamente por que esse paciente ele pode se apresentar como choque e por que ele pode morrer, certo? Justamente por essa questão. Então, pegando o gancho do slide anterior, a gente tem um aumento de pós-carga do VD, que é a primeira pontinha lá dessa espiral. Quando a gente tem um aumento da pós-carga desse VD, esse VD não está tão acostumado com esse aumento da pressão nessa circulação e ele vai causar uma dilatação, certo? Isso vai ter algumas consequências, como por exemplo o aumento dessa tensão, dessa parede, justamente por uma tentativa, por Frankenstein, de tentar impulsionar esse sangue, e também uma insuficiência da tricúspide, justamente por esse aumento de pressão, e ele vai gerar uma incapacidade, a dilatação também dela se fechar adequadamente. Aqui tem um ponto interessante, que o nosso corpo vai tentar, por meio de ativação neurohormonal, ele vai tentar impulsionar esse VD a funcionar melhor. Ou seja, ele vai ter um aumento de cronotropismo e inotropismo com tentativa de compensar essa pós-carga, essa dificultação no impulsionamento do sangue. Aí uma coisa bem interessante é que essa ativação neurohormonal, ela é a teoria que a diretriz europeia traz para essa inflamação do miocárdio. Seria principalmente um aumento de epinefrina, geraria o que eles chamam de uma miocardite induzida por uma embolia pulmonar, que seria a explicação, inclusive, para essa piora mais rápida desse paciente, certo? Ok, dito isso, esse paciente vai ter, logicamente, um aumento da demanda de O2 desse VD, já que ele está tendo um trabalho maior, junta isso com esse shunt intrapulmonar, junta isso com essa hipoxemia desse paciente, você pode ter uma isquemia desse VD e uma lesão de hipóxia. Isso vai gerar uma redução da contratividade, uma redução do débito cardíaco desse VD, isso pode acarretar numa redução da pré-carga do VE, certo? Junta isso daqui também, um abalamento que pode surgir desse septo interventricular, ou seja, o septo interventricular vai ser abaulado muito por essa dilatação, dessa tentativa do VD de impulsionar, isso vai reduzir a capacidade de enchimento do VE, certo? Porque está ocupando o espaço do VE. Okay? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter redução de débito cardíaco, redução de PA, e aqui também uma redução de perfusão coronária, né, juntando com essa lógica daqui, a gente vai ter uma redução de O2 e o que vai culminar nesse paciente? Um choque obstrutivo e uma morte. Isso é muito importante, justamente o que o doutor mencionou, da estabilidade hemodinâmica e do que a gente tem que fazer para esse paciente aqui, que vai ser totalmente diferente do que a gente está acostumado a pensar no TEP. Bom, dito isso, vamos para a parte clínica do que a gente vai pensar aqui. Qual que é o problema do TEP? Por que a gente usa score no TEP? Justamente por isso aqui. A clínica do TEP ela é muito variável. Então, esse paciente, claro, fazer um comentário, vou começar lá. Essa cascata aí, ela é teórica, né? Na verdade, ela é o que se imagina que seja fisiopatologia. Não deu para provar que é exatamente assim, né? Ela é um modelo. Isso daí, esse quadro é a descrição do que é o corpo pulmonar agudo. Isso. Aí que eu queria falar do corpo pulmonar agudo é isso. O TEP, ele tem vários espectros, tem desde o TEP que passa desapercebido, que é um achado de exame, que o paciente morre por outra coisa e aí vai ver, nossa, tinha um TEP. E tem o TEP que mata. Então o TEP, ele pode, o trombo, por exemplo, ele sentar, que é o trombo cavaleiro, que é o pior de todos, que é a hora que
sai a artéria pulmonar, a hora que ela se bifurca, o trombo sempre está ali. Então, primeiro, não vai sangue para o pulmão, e segundo, se aumenta absurdamente a pressão no ventrículo direito. E aí o septo, onde você consegue ver isso? Quando você faz uma tomografia ou um ecocardiograma, o septo, normalmente, ele é abalado para o lado do ventrículo direito, porque ele é a câmara de menor pressão. Então o ventrículo direito aumenta tanto de pressão que ele empurra o septo para dentro do ventrículo esquerdo. Isso, vários sinais radiológicos é baseado nisso. Mas o que eu queria falar é isso, essa espiral, ela acontece em grau maior ou menor, dependendo de onde o trombo, do tamanho do trombo e do que ele está obstruindo e de quanto de hipertensão pulmonar aguda ele está causando. Quanto mais proximal ele tiver, né, pior vai ser essa cascata aí. Depois vocês vão ver, tem uma classificação que é zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. Você vai ter isso na sua aula? Não, eu não vi, doutor. O zona 5, porque a árvore pulmonar, ela é assim, quanto mais periférica, ela vai ramificando, né? Então, o zona 5 é o perto da periferia, é aquele que passa desapercebido. Zona 1 é o acavaleiro. Zona 2 é o segmentar. Zona 3 é o subsegmentar. É assim. E essas mesmas zonas, elas são os níveis de ressecção na trombectomia cirúrgica. Né? A zona 5, só que nos níveis de ressecção só tem até o 4, no 5 você não recebe. Né? E o Eduardo falou dessas alterações anatômicas. Quando vocês lerem alguma coisa no eco, sobre ecocardiograma e sobre o D-shape, que é o formato em D do ventrículo direito, é porque o septo já está reto. E ele não é para ser reto, ele é para ser, né, abauladinho, né, porque o ventrículo esquerdo é um cone. Né? Então, o clássico no eco é o D-shape do ventrículo direito. Vai ter uma imagem do eco aqui, os doutores conseguem mostrar para a gente. E aí, casa muito com isso que os doutores falaram, esse espectro é variável justamente porque ele depende da carga embólica, né? Então, de como esse trombo vai impactar ali, esse êmbolo vai impactar ali, justamente isso que o doutor falou, se é cavaleira, se é segmentar, subsegmentar, e também depende um pouco dessa função cardiopulmonar desse paciente, cardiovascular desse paciente prévio, certo? Então, tá, beleza. Dito isso, o TEP é conhecido como um grande mascarado, justamente porque ele pode mimetizar várias outras condições clínicas, né? Justamente a gente vai ver aqui esses sintomas que são pouco específicos ou comuns a várias doenças, melhor dizendo, certo? Mas é lógico que a gente vai suspeitar do TEP sempre que o paciente, teoricamente, está bem, está normal, mas ele vai ter uma piora aguda, uma piora progressiva da dispneia, ou tendo uma dispneia, tendo uma dor torácica, uma 5 pré-5 cronotise. Aqui eu trouxe essa lista aqui, que eu achei legal do Ultimate, porque ele traz de acordo com a frequência dos sintomas que podem aparecer. Então, os que mais acometem esse paciente, de longe, são a dispneia e uma dor pleurite, inclusive o nosso paciente do caso tem. Mas, já partindo para menos de 40%, esse paciente pode ter tanto tosse, ele pode ter dor em membro inferior, ele pode ter hemoptise, 5 pré-5, pior ortopneia, pode sibilar, pode ter rouquidão, certo? No caso aqui, um sintoma, né? Então ele vai falar que está chiando no peito. E como sinais, a gente tem de longe, o mais comum é a taquipneia desse paciente, casa muito com aquela questão dos receptores J lá, que eu tinha falado, mas ele pode ter estertor, um edema de membros inferiores, e casa com a história possível desse paciente de TVP, né, principalmente se ele for unilateral, pode ter alterações como uma taquicardia sinusal ou outras arritmias, ele pode ter uma redução da saturação, uma hipóxia, e alterações na escuta também, você pode ter um componente de T2 aumentado, ou ele pode ter uma quarta bulha, ou ele pode apresentar, dependendo dos casos, como um choque com uma estabilidade hemodinâmica, que esse paciente pode apresentar. E aí, a gente entra talvez na parte mais importante aqui, que é a parte do diagnóstico, por que a gente usa os scores e como é que a gente vai seguir no fluxograma desse paciente. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente pensa suspeito de um TEP, a gente tem que avaliar a probabilidade pré-teste de TEP. O que é isso? Então, eu vou pensar qual a chance desse paciente ter TEP antes de eu fazer o exame que confirme. Isso que é pré-teste, certo? Que é um exame de imagem que vai confirmar isso daí. A gente tem alguns métodos. A diretriz europeia, ela traz essa discussão se tem a validade na avaliação pré-teste empírica, ou seja, baseado na
na experiência do médico, baseado só nos sinais clínicos, sinais e sintomas desse paciente, você consegue dizer? Ela fala que tem, sim, uma relevância, a importância desse histórico desse médico, se os sinais são muito claros, mas que ainda assim ela enfatiza que há uma importância em você trazer algum desses scores, pelo menos, né, o Wells, o Genebra, para você avaliar essa probabilidade de seguir o fluxograma certinho, certo? Também tem essa questão de se existe superioridade de algum método, vai ficar claro quando eu for comparar os dois, né? Mas é uma relação entre 3 ou 2, vocês vão entender logo agora, no próximo slide. Perdão, depois, eu queria falar isso aqui primeiro. Por quê? Justamente, eu fiz aquele caso clínico lá no começo, e aí, falaram, raio-x, um elétrico, não são os exames que vão permitir a gente fazer o diagnóstico desse TEP, mas geralmente são os primeiros exames que vão vir à nossa cabeça, né? Principalmente um paciente que está chegando agora. Então você vai fazer os testes laboratórios de rotina, né? Normal, isso vai ser importante, principalmente depois quando a gente for fazer a escolha do anticoagulante que a gente vai utilizar. Pode fazer uma gasometria, uma oximetria, você vai só ver uma hipoxemia, um gradiente alvéolo arterial alargado, ou seja, ele tem uma relativa ventilação desses alvéolos, mas ele está com hipoxemia, ficando uma troca gasosa não efetiva, uma alcalose respiratória, uma hipocapnia, e os marcadores cardíacos também, que a gente pode ser que a gente peça já de cara, mas depois eles vão ser importantes justamente para esse aqui, ó, valor prognóstico, principalmente a troponina. A gente vai utilizar a troponina, inclusive, para avaliar o risco desse paciente e vai balizar a nossa terapia mais para frente. A alcalose respiratória seria pela taquipneia. Isso. Aí ele vai... Exatamente. O paciente tem a insuficiência respiratória tipo 1 e insuficiência respiratória tipo 2, né? Tipo 1 é hipoxemia, tipo 2 hipercapnia. Quando o paciente faz hipoxemia, é diferente da fisiopatologia, ele vai compensar isso com taquipneia. Lembrem que o CO2 ele é, acho que é 40 vezes mais difusível que o oxigênio, né? Eu acho que é 40. E aí, então ele lava muito CO2. Então aí faz alcalose respiratória. Tem forma também de saber para ver se tem... Tem, na gasometria é 16. Tem a fórmula. Da perfusão, sabe? O gradiente também daria para pensar. É a fórmula 16. Função de ver que é maior que 12, menor que 12, aí é 150, 1,2 vezes PCO2 menos PO2. É a fórmula do É a fórmula do Paulo. É 150, 15, acho que essa que eu queria lembrar mesmo. É 150 menos 150 menos 1,2 vezes o CO2, aí você pega isso tudo e subtrai para ganhar Eu 2. esse trem na prova, eu decorei. É do Paulo. Não, é que a gente estava falando, você está certo, estava falando de outra coisa. Quanto que é quando você vê o CO2, aí você tem que saber quanto que é o bicarbonato cerado. Você saber se é um respiratório puro ou se tem uma alcalose metabólica associada. E aí, passando para os próximos, o eletrocardiograma também que foi mencionado, né? O eletrocardiograma ele vai nos dizer mais algumas outras coisas, né? Então, assim, ele vai ajudar a excluir um IAM, tá? Sendo que seja seu suspeito, diagnóstico diferencial. Ele pode aumentar a sua suspeita, ele pode descomplicar, porque não é tão específica essas alterações, de novo, no Brian Hodgson aqui. Então, a gente tem tanto, vai desde uma taquicardia sinusal, como algumas outras alterações não específicas, né? Então, bloqueio de rampa, total parcial, desvio de eixo, uma inversão de onda T e algumas derivações. Tem esse aqui que é o clássico, né, que a gente tem o S1Q3D3, que é uma onda S em D1, uma onda Q em D3 e uma inversão de T em D3 também, mas ele não, primeiro, ele é bem raro, assim, não raro, mas ele é não frequente, né, e também não é totalmente específico do TEP, né, patogênio homônico. Inclusive foi a questão da Santa Casa, inclusive, né, no estado de emergência agora, eles fizeram uma questão que é para você marcar errado sobre o TEP, e ele, a errado era justamente que ela falava que era um achado frequente, mas não é tão frequente assim. A gente também tem essas outras alterações, uma fibrilação, um flutter, ou um QRS maior de 90 graus. Todos eles aí, é porque se a gente for falar de um por um, aí vai longe, né? Mas todos eles, obviamente, têm uma explicação fisiopatológica, né? Por que ele faz taquicardia sinusal? Que, aliás, uma questão muito frequente na prova de residência, tá? Qual que é o sintoma mais comum do TEP? É a taquicardia sinusal. Por que dá taquicardia sinusal? Imagina que a taquicardia seja para tentar compensar a baixa oxigenação, né? Então ele vai tentar compensar tudo isso. Também, mas também tem a ver com a baixa oxigenação, mas o principal é, ele tenta manter o débito cardíaco.
O débito cardíaco é volume sistólico vezes frequência cardíaca. Como cai o volume sistólico, Tem que aumentar a frequência para compensar. ele aumenta a frequência cardíaca para tentar manter o débito cardíaco. Agora, onde eu queria chegar. O que significa S1QT3? Ele não significa TEP, ele significa alguma coisa que tem muito a ver com TEP, mas... Eu não sei se é o corpo pulmonar agudo ou se é só uma disfunção do meio. Eu não sei especificamente o que ele está. Até aqui no próximo slide é ele. Mas eu não sei. Você falou o que eu queria escutar. Toda sobrecarga de ventrículo direito dá isso. dá padrão S1T3. Entendi. Qualquer um que seja, qualquer etiologia que seja. Entendi. E de brinde vem desvio. Eu também preciso de escolher. Por que dá bloqueio de ramo direito? Isso aí, galera. E aí? Bora. Tem pra cá? Não. Tranquilo, deixa, pode manter. Por que dá o porquê da fisiopatologia do bloqueio de ramo direito? Novamente, não sei. Tá próximo. Princípio de dilatação. É um detalhe anatômico. O ramo direito, ele é mais subendocárdico, mais próximo do endocárdico do ramo esquerdo. Então ele está mais sujeito às variações de pressão intracâmara. Sutil, Entendi. Pelo menos no metabolismo, podia fazer isquemia endocárdica também, né? Isso pioraria. Inversão do número. Tudo que é mais perto do endocárdio, toda a musculatura mais próxima do endocárdio está sujeita à isquemia subendocárdica, mas isso é uma coisa mais relacionada ao ventrículo esquerdo do ventrículo direito. Bom, mas aqui nesse eletro aqui dá pra gente ver a aura. Tá perdido. A aura, o que é isso? A aura é essa aqui. Essa é uma das coisas que o Frederic falava que ficou na arcada. Vamos de novo, que isso, tá? Bom, galera. E aí entra de novo mais um exame que foi pedido pela Ana aí. A radiografia também, né? A radiografia tem valor no TEP? Bom, geralmente ela pode ser, não geralmente, mas muitas das vezes ela pode ser o primeiro exame de imagem do tipo, tentando pensar, não sei, escolher uma pneumonia ou algum diagnóstico diferencial que seja o seu primário, certo? É interessante trabalhar, como eu falei, diagnósticos diferenciais. Você pode encontrar algumas alterações inespecíficas, uma teletasia, um derrame. Historicamente, principalmente antes de você ter os exames mais acurados que a gente tem hoje, um raio-x normal, se você uma piora respiratória muito grave, geralmente é muito sugestivo de um TEP. Mas a gente tem alguns sinais que são um pouco mais raros, mas que podem também estar presentes no TEP e que são bem interessantes. Um deles é a corcóide de Hampton, que é essa opacidade aqui em cunha, certo? Com a base maior voltada para a pleura e esse ápice voltado para o hino. E ele vai ser um sinal mais de infarto pulmonar. E eu não cheguei a tão mencionar o infarto pulmonar porque ele não é uma questão tão comum. Em menos de 10% dos casos de TEP você vai ter um infarto pulmonar, só a gente lembrar que a circulação pulmonar ela é dupla, né? Então a gente tem as artérias brônquicas que vão fazer principalmente essa irrigação do parênquima pulmonar, certo? Então todas as vezes que a gente tiver esse infarto também vai ser hemorrágico, ele vai apresentar com essa opacidade. E aqui a gente consegue ver a correspondência dela aqui também na TC. Aqui o outro sinal é o Westmark, não sei se está dando para ver bem, mas a gente tem uma origenia aqui nesse parênquima, certo? Uma redução da trama vascular mesmo, justamente porque você tem um trombo impactando e reduz a vascularização daquele segmento que foi acometido. Um outro é esse PALA, também de Flashner, que é chamado, que é uma dilatação da artéria pulmonar direita, que você vai conseguir ver. Alguns lugares falam, inclusive, que tem um formato de salsicha, por essa forma mais cilíndrica, mais alongada, que vai também mostrar para a gente a possibilidade alta de ser um TEP. Mas esses são sinais que você não tem que esperar, eles não são comuns e também não são, obviamente, patognomônicos aqui. Ok, dito isso, vamos para a parte lógica que eu estava falando. Aquele sinal ali da seta, não vai ter a seta. Mas não tem a seta. Eu acho que principalmente aqui e aqui também, aqui é mais difícil. Não, mas aquele ali, frequentemente a gente vê. Frequentemente assim, né? Várias vezes o médico dá diagnóstico de TEP pela tomografia com contraste. Lembrar que você tem que pedir angiotomografia com contraste e protocolo TEP. O que muda? Muda assim o tempo entre injetar o contraste e bater o raio-x, que é onde vai ter a máxima concentração de contraste na artéria pulmonar.
Você tem que falar TEP, protocolo TEP. Aí você vê daquele jeito mesmo, você vê o coágulo dentro da artéria pulmonar. Vou chegar na HTC, a gente vai ter mais imagens sobre isso daí também. E, bom, falando então, antes da gente ir para o fluxograma dos exames que a gente vai pedir, como a gente vai prosseguir com esse tratamento, a gente tem os scores que a gente está falando, né? O Wells e Genebra. São os scores que vão avaliar principalmente as características clínicas desse paciente, também alguns pontos de histórico, principalmente para câncer ou histórico prévio de TEV, né? Então a gente vai atribuir pontos e a gente vai pontuar. Isso aqui nem precisa decorar, a gente pode pesquisar rapidamente para fazer o cálculo. E aquela questão que eu tinha falado para vocês, 3 ou 2, é justamente isso aqui. Existe uma discussão se é melhor você utilizar um método que, por exemplo, utiliza 3 níveis, ou seja, um risco baixo, um risco intermediário ou um risco alto de TEP, ou em 2 níveis, que é o TEP improvável ou o TEP provável. A diretriz fala que você pode usar qualquer um deles. E a gente vai ver que, logicamente, a gente vai utilizar isso no fluxograma. Mas antes de partir para o fluxograma, eu quero lembrar vocês desse ponto que a gente tinha falado lá no começo. Existe instabilidade hemodinâmica. A gente tem que avaliar isso aqui no paciente, porque isso aqui vai mudar completamente o fluxograma que a gente vai utilizar no diagnóstico e no tratamento desse paciente. A diretriz ela traz ela traz 3 maneiras categóricas de você dizer que esse paciente está em instabilidade hemodinâmica, certo? E ele vai ser, vamos dizer assim, candidato a esse outro fluxograma que eu vou mostrar para vocês. Então, o primeiro é o paciente que está em parada cardiorrespiratória mesmo, logicamente. O segundo é o paciente que tem uma sistólica reduzida, abaixo de 90, ou uma sistólica acima ou igual a 90, às custas de usar vasopressor, principalmente epinefrina ou dobutamina, certo? E também ele tem lesão de órgão-alvo, então o paciente vai ter uma alteração de estado mental, ele vai ter alteração de débito urinário, certo? Ou um aumento de lactato também, indicando essa baixa oxigenação. Ou ele também pode ter uma hipotensão persistente que eles falam. Então, é uma sistólica de novo abaixo de 90, ou uma queda acima ou igual a 40, que dure mais de 15 minutos, tá? E que seja excluída as outras possíveis causas, arritmia, hipovolemia ou sepsis, não sendo necessariamente tem que ter uma lesão de órgão-alvo. Então, um paciente que se enquadra nisso aqui, ele vai ser candidato a justamente entrar nesse fluxograma aqui, que não é o clássico do dedímero da angiotensina, que é o quê? Se a gente está com uma suspeita de TEP, com estabilidade hemodinâmica, a gente tem que fazer o ecocardiograma do leito para esse paciente, certo? Aí a gente tem 2 possibilidades. A gente vai ver um trombo em câmaras direitas, isso é patognomônico, então a visualização direta desse trombo nas câmaras direitas, um paciente com suspeita clínica de TEP vai ser indicado TEP e vai prosseguir como paciente de alto risco, que eu vou explicar mais na frente o que isso significa. Ou a gente pode ver os sinais de disfunção de VD que vão explicar essa queda circulatória desse paciente. Se a gente não vê essa disfunção de VD, então significa que eu não estou vendo trombo, eu não estou vendo disfunção de VD, e como eu expliquei que a lógica do choque desse paciente é a disfunção do VD, esse paciente provavelmente tem outra causa de hipotensão, então a gente tem que investigar. Agora, se eu identifiquei, eu ainda assim vou precisar confirmar isso aqui através da angiotensina e da cintilografia, certo? Se estiver disponível. Se não estiver disponível, ou seja, esse paciente não tem condição clínica de eu levar ele para fazer esse exame, ou eu não tenho tempo para isso, ou não tenho disponível no meu serviço, mesmo que não tenha, eu já vou tratar esse paciente com alto risco, porque a probabilidade é muito grande de ele ter um TEP, explicando isso daí. Agora, se eu tenho, eu vou ter que confirmar. Então, se for positivo, eu trato com alto risco, se for negativo, eu vou tentar explicar de outra maneira. Aqui a gente entra, eu vou falar um pouquinho só, bem básico, se vocês quiserem complementar essa questão do ecocardiograma. Então, como eu falei, ele é obrigatório nos pacientes que estão com instabilidade hemodinâmica, ele vai permitir detectar as alterações na cavidade direita, provavelmente pós-carga no VD, gerando esse copo pulmonar agudo. E, se for normal, a gente elimina a hipótese do TEP maciço, que é justamente esse TEP a cavaleira, e se for detectado, a gente, principalmente os trombos, a gente vai diagnosticar o TEP e indicar a reperfusão. Aí, trouxe aqui algumas imagens, essa imagem aqui a gente consegue ver no eco, aqui a gente tem as câmaras direitas e ele consegue mostrar para a gente TR aqui o trombo, o sinal da seta aqui. Aqui também, na artéria pulmonar direita, não ficou tão bom na imagem. Bom, ali a seta, no caso, ela não está mostrando o trombo, não, ela está mostrando o abaulamento do septo. Aqui? Isso não é o trombo, isso é o septo cardíaco, septo interventricular. Aqui porque não está no trombo aqui, como TR, mas... Às vezes tem os 2. Provavelmente tem os 2, né? Aqui, né? Aqui é trombo, né? Isso. Por isso que ele bota aqui, mas provavelmente ele deve ter os 2, né? Um trombo e um abalamento, não sei. Sua opinião, isso aqui é um trombo? Para baixo da seta, você vê que tem uma imagem um pouquinho mais escurecida aí. Porque essa hiperrefringência aí é a musculatura, mas o que está do lado aí não
Mas aqui eu acho que tá melhor Então, ainda. aqui é o probe, né? O probe está aqui, o probe fecha aqui. Então, o probe está aqui, o probe fecha para trás. Qual ventrículo que é mais anterior? Então, quem está mais perto do probe é o PD. Então, se esperava que o septo fosse assim. Esse septo está assim. Então, isso aqui é um sinal, isso aqui é o abaulamento do septo que tanto se fala. Então, passou já do D-shape, né? O D-shape é quando o septo está reto. Isso aqui já está abaulado para dentro do ventrículo esquerdo. Mas Então, ali é em cima, agora vamos lá. ali em cima. O trombo tá no esquerdo. É verdade. Tá bom, no trombo no ventrículo esquerdo. Mas se vai ver nas leis americanas, visualização Aqui, ó, de trombo e cavidade direita. Trombo, cavidade direita, até pulmonar esquerda. Aí TR, trombo, a aorta, 20K, até pulmonar esquerda e PD pro pulmonar direito. Direto à diretriz, Tá essa dentro, né? imagem. Ele aponta pro ventrículo esquerdo e fala que. Mas é. Primeiro, antes da gente ficar fosforilando aqui, tem que saber que janela é essa. Talvez só for ler transesofágico, né? Daí é o contrário. É, Daí tá vendo de trás para frente. Sim, exatamente. Tem que saber que Esse janela é é o essa. piloto. E aqui tem uma indicação das possíveis imagens também. Esse aqui eu trouxe mais uma curiosidade pra gente mesmo. Então, se quiserem também expandir nessa questão. Por acaso, esse quadro é de diagramação das imagens? Não é, doutor. Não tinha essa. Porque aquele A aparece bem no anterior, né? Assim, se você olhar esse quadrinho lá, com o quadro A anterior que eu mostrei, não está bem parecido? Parece. É que esse aqui é da brasileira, esse aqui eu tirei da. Esse aqui é um diagramazinho da europeia explicando, que eu achei bem legal. Mas, Fechou. mas aqui são as possibilidades de várias visões que a gente tem, né, para ter isso aqui e as possibilidades que tem de alterações. Eu não li isso aqui porque ia ser bastante coisa, né? Mas assim, a gente pode ter aumento de tamanho do VD, a redução da fusão do VD, uma disfunção da tricúspide, movimentação anormal do septo, né? Que são essas formações alteradas, esse sound background também é bem Vocês interessante. entenderem que acho que todo mundo entendeu, mas é muito coisa assim que você sabe que o paciente tem repercussão hemodinâmica e que provavelmente vai ter indicação de trombólise, porque o que muda é assim, se o TEF não tem repercussão hemodinâmica, não vale a pena fazer trombólise, pelo risco de morte relacionado à trombólise, né? Agora, quando o paciente está hipotenso, e principalmente um sinal que, assim, que praticamente te obriga a ir para a trombólise, é isso aqui, ó. É o septo abaulado para o lado esquerdo. Igual está aqui. Isso aqui é o D-shape, ó. Então, primeiro ele fica assim, aí depois ele fica assim. O lógico seria ele ficar mais abaulado pro VD, normalmente. Então, Aí ele vai o D-shape um padrão de eixo curto, né? Sempre que você olhar uma imagem de ecocardiograma, você tem que pensar em janela e eixo. É o eixo cardíaco, se é o eixo curto, né? Ou se é o eixo longo. Né? O D-shape é um padrão de eixo curto. E aí a gente saindo dessa, então pensando primeiro, eu falei do estabilidade hemodinâmica, a gente vai voltar lá no tratamento mais pra frente, mas agora pensando num paciente que não tinha estabilidade hemodinâmica, certo? A gente vai seguir esse clássico que é o diagrama que a gente sempre lembra quando a gente vai pensar em TEP. Então o paciente está com suspeita de TEP, eu vou fazer os cortes, fiz o Wells, fiz o Genebra, eu vou tanto para moderada, alta ou baixa, entra naquela lógica, ou é moderada e alta ou baixa, eu posso usar TEP não provável ou TEP provável, certo? Se o TEP for provável ou moderada alta, eu já vou partir para os exames de imagem que vão me dar o diagnóstico certo disso aqui. Agora, se for baixa, eu vou fazer o dedímero. Por quê? O dedímero, eu vou explicar mais para frente no próximo slide, mas o dedímero ele é justamente um produto de degradação da fibrina. Só que, o que ele vai me dizer? Ele vai me dizer que tem um trombo ali na circulação, mas ele não vai me dizer aonde que é esse trombo. Então, assim, eu não vou fazer o diagnóstico do dedímero. Ele só vai me confirmar que não é TEP. Então, por isso, o paciente tem baixa suspeita de TEP. Eu uso o dedímero para me confirmar que não é TEP. Então, eu estou seguro para dizer que esse paciente não tem TEP. Se for positivo, ainda assim, eu tenho que fazer o exame, um desses exames para confirmar que ele tem o TEP, porque eu vou explicar mais para frente dos exames. Aí, só falando uma coisa, antes do dedímero, tem uma outra possibilidade que é você, tipo assim, é uma tentativa deles de não gastar dinheiro com isso, melhorar, agilizar o serviço, e você não ter que fazer o dedímero no paciente que ele tem isso aqui. Então, a lógica desse PERC aqui é um paciente que tem uma baixa probabilidade de TEP, e ele preenche todos esses outros 8 critérios aqui, idade,
uma frequência cardíaca baixa, saturação de hemoglobina, não tem hemoptise, não tem histórico de uso de estrogênio, não tem histórico prévio de tromboembolismo venoso, não tem edema unilateral de membros inferiores, ele não tem também um histórico de cirurgia ou trauma nas últimas 4 semanas, eu posso liberar esse paciente, ou liberar não, melhor dizendo, excluir o TEP desse paciente, partir para o diagnóstico, sem mesmo fazer o dedímero. Por que pacientes hospitalizados você já vai para onde eu descer? Hospitalizados? Não faz dedímero se você tiver suspeita. Eu não sei se está com meio de curso, agora eu não sei, está falando para a prova. Honestamente, eu não conheço esse protocolo. Faz até sentido, mas deve ser um protocolo assim. É que assim, o dedímero, ele mesmo que positivo, ele tem valor ali, no momento agudo. Né? O paciente internou, ficou imobilizado ali 24, 48 horas, ele já pode ter um dedímerozinho tocado e não necessariamente ser TEP. Então ele já perde esse valor de critério para TEP quando sai dali daquele momento mais agudo do paciente na porta. Talvez seja essa a razão dessa observação que você leu aí, que do paciente internado já vai direto para a emergência. Eu acho que isso aí que você viu no discurso, eu acho que não está em nenhum guideline, tá? Deve ser da experiência pessoal do autor. Mas de verdade faz bastante sentido. Acho que todo mundo sabe isso, só reforçando. O dedímero, como ele acabou de explicar, é produto de degradação da fibrina. Toda vez que você tiver coágulo dentro da sua vasculatura, seja dentro de alguma artéria ou de alguma veia, você vai aumentar o dedímero. Então, cara, tudo positivo de dedímero. Acho que se medir na gente aqui agora, metade vai dar de dedímero positivo. Então, por isso que assim, que classicamente, é uma coisa, cara, que muito generalista erra. Vocês vão ver assim, quando vocês estiverem na carreira de vocês, que vai chegar, quando vocês estiverem no hospital, de nego encaminhado da UPA, falando porque está com o dedímero alto, entendeu? Então, assim, o que vocês têm que levar daqui hoje, que é importante levar, e cai muito, muito, muito em prova. O dedímero só tem valor quando ele é negativo, porque o dedímero positivo ele não te acrescenta nada no raciocínio. Mas um paciente de probabilidade intermediária com dedímero negativo, essa informação te ajuda. E principalmente um paciente com baixa probabilidade pré-teste, com dedímero negativo, você está autorizado a dar alta. Agora, depois desse discurso aqui, eu sou obrigado a bancar o velho. Frase clássica de professor Mário Rigato em todas as palestras que ele dava, pneumologista que um dos maiores estudiosos de circulação pulmonar da história da medicina brasileira. Ele falava nas palestras dele, auditório lotado, congresso assim, seguinte, fiquem tranquilos que todos vocês estão estão embolizando aí. Todo mundo está sentado aí, vocês estão embolizando, mas fiquem tranquilos que estão fibrinolizando também. Certo? É isso aí, nossa cascata de coagulação é assim, a gente está o tempo inteiro coagulando e dissolvendo coágulo, né? É um equilíbrio. E assim, casa muito com isso aí, justamente isso aqui. Eu trouxe essa lista só mais de maneira de ilustrar, mas é isso aí. Todas as condições aqui que o update traz, que são muito prováveis de você encontrar um dedímero alto, inclusive tendo hospitalização aqui como uma possibilidade. Então talvez isso seja justamente o que o doutor falou, uma experiência de assim, o paciente está hospitalizado, o dedímero dele provavelmente está alto, então vamos pular direto para o exame diagnóstico, porque se o dedímero vier alto mesmo, você tem que fazer o exame diagnóstico mesmo. E só vale a gente falar que o valor de referência que a gente utiliza é 500, então alto significa acima de 500, baixo significa abaixo de 500. Tem essa correção para a idade aqui que a diretriz também sugere, que você, o paciente acima de 50 anos, você multiplicar a idade dele por 10 para fazer esse método de corte aí mais alto para esse paciente, que vai tender a ter um dedímero mais alto. Mas aqui, inflamação, trauma, doença hepática, renal, tudo isso pode gerar esse aumento no dedímero aleatoriamente. Aqui de novo, só para a gente voltar, vou falar um pouquinho agora só sobre a angiotensina e a cintilografia como método de diagnóstico desse TEP não estável. Falando então um pouco da angiotensina, ela vai ser o exame mais utilizado aqui nesse contexto, vai permitir a visualização das artérias pulmonares até esse nível subsegmentar, entra muito com o que o doutor falou lá atrás, essa questão de achado. Tem muita essa discussão na diretriz sobre esse tratamento, esse diagnóstico a mais,
e o tratamento a mais desses pacientes. Então, se você encontrar, por exemplo, um trombo subsegmentar que não tem repercussão clínica, será que vale a pena tratar? Possivelmente não, entendeu? E está tratando o exame. Então, ele tem uma sensibilidade relativamente alta, necessidade alta, ele tem um valor preditivo negativo baixo para a probabilidade, ou seja, se você encontrar um TEP, principalmente se ele tem um alto risco pré-teste, você indicar um anjo-TC e vier negativo, você está autorizado a continuar essa investigação para tentar confirmar ainda assim que seja TEP, certo? E ele também permite a visualização de algum diagnóstico diferencial que você ainda esteja pensando, né, o que não confirma esse TEP. Aí essas três possibilidades que a gente tem, tá, são um impacto direto na artéria, gerando um aumento, né, do calibre dela. Aqui é uma redução central do fluxo sanguíneo, com contraste ainda assim passando em volta. E aqui essa redução mais periférica, que ele fala que tem um ângulo agudo entre o contraste e o trombo, gerando também uma redução desse fluxo sanguíneo. Aí, a gente também, ele vai permitir para a gente, vai ser interessante na estratificação do risco desse paciente, ele vai ser interessante para permitir que a gente veja também algumas alterações indiretas, né, de aumento da pressão da circulação pulmonar. Então, essa relação do VD-VE é maior que 1, ou seja, o VD está maior do que o VE, isso não é normal, não deveria estar assim, e também um certo abaulamento do septo interventricular, que a diretriz brasileira traz essa imagem aqui que explica. Angio-TC positivo para TEP agudo, sinais de disfunção do ventrículo direito, notará aumento da dimensão do VD, a relação VD-VE é maior que 1, e abaulamento à esquerda do septo interventricular. Então, a gente vai conseguir também, através da angio-TC, avaliar se esse paciente tem essas alterações, que vai ser importante no risco dele. Como que é o nome disso? Corpo pulmonar. Corpo pulmonar, se eu for definir corpo pulmonar, eu posso falar que é uma alteração do ventrículo direito frente a alguma secundária hipertensão pulmonar. Essa é a definição de corpo pulmonar. Certo. Tem um sinal direto que a gente pode ter também, que é um infarto pulmonar, casa muito com aquele protocolo de Hamilton, né, que é essa opacidade, eles chamam até no lugar de sinal de miolo de pão, né, principalmente na janela do mediastino, que você vai ver essa opacidade, só que ela é entremeada por esse aumento de transparência aqui, deixando esse aspecto teoricamente, de miolo de pão. Mas é indireto. Do TEP, né? E aí a outra possibilidade é a cintilografia. O conceito da cintilografia é a gente tentar avaliar justamente aquele efeito espaço morto. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o paciente, vou dar na circulação dele alguma substância, né, tem tecnécio, várias outras substâncias, tecnécio 99, enfim, tem várias substâncias que podem ser utilizadas para esse paciente, que eu vou ver a perfusão pulmonar dele e vou comparar com o exame de inalação de alguma outra substância também que vai me dar algum método de imagem, certo? Aqui ele tem dois tipos, ele tem esse planar e tem esse SPECT, tá, que são duas categorias diferentes, o SPECT teoricamente é melhor. E aqui é um normal que a gente consegue ver mais ou menos a forma pulmonar, né? E aqui nesse B a gente consegue ver que esse daqui é um de ventilação. Então, teoricamente está normal essa parte da ventilação, esse paciente ventilou, certo? Mas a gente consegue ver um padrão de acometimento segmentar na perfusão, ou seja, eu estou ventilando, mas não estou perfundindo, muito provavelmente porque eu tenho um trombo aqui obstruindo a minha circulação ali, não deixando que o sangue chegue ali, certo? Ele vai ser interessante principalmente na gravidez, nesse paciente pensando em reduzir a radiação, né? E também a questão do contraste e histórico de paciente com alergia ao próprio contraste. Né? É o famoso mismatch, né? Então você está comparando um com o outro e está alterado. E outras possibilidades é a geografia pulmonar, que era o padrão ouro do passado, mas ela é meio, sim, tem um risco muito alto de mortalidade e complicação, certo? E a gente tem padrões melhores hoje, como a angio-TC, para seguir, e também tem a angio-ressonância, que ela é reservada mais para pacientes diferentes que têm acesso a isso, que têm profissionais que estão acostumados a utilizar isso aí. Tá? Tem uma questão que teoricamente antes seria boa para DRC, mas tem a diretriz traz esse risco aqui que eles estão reavaliando, essa questão de pacientes DRC dialíticos, eles têm fibrose sistêmica progressiva pelo uso do gadolinho nessa angio-ressonância, então talvez não seja interessante nesses pacientes. E aí, dito isso, a gente vai para a estratificação de risco desse paciente que vai guiar o tratamento dele. Ficou meio poluído esse slide, mas são dois da diretriz europeia também. Qual que é a lógica aqui? Como é que a gente vai estratificar o risco desse paciente? A gente vai avaliar 4 pontos aqui. O primeiro é se ele está instável hemodinamicamente ou se ele não está. Se ele está instável, ele automaticamente, igual a gente falou lá no começo, ele é um paciente de alto risco. Isso vai guiar o tratamento dele, que ele vai ter uma terapia de perfusão. Agora, se ele não tem isso, obrigatoriamente ele vai ser um intermediário por baixo. O paciente que tem, antes, falando dos parâmetros, né? O parâmetro que eu falei, então, a instabilidade hemodinâmica. O segundo parâmetro que a gente vai analisar são parâmetros clínicos desse paciente, tá? O terceiro vão ser parâmetros laboratoriais desse paciente, e o quarto vão ser os parâmetros de imagem desse paciente. Então, beleza. Como que clinicamente a gente vai avaliar esse paciente? Tem esse PES,
aqui, tá? Que é um score de severidade, né, que eles falam, né, de gravidade desse paciente. A gente vai utilizar as condições clínicas desse paciente, né? Então, por exemplo, tanto as atuais, né, então a gente vê sinais e sintomas aqui desse paciente, certo? Assim como a comorbidade desse paciente, questão de câncer, uma insuficiência cardíaca ou uma doença pulmonar crônica, e também fatores epidemiológicos, como a idade e o sexo desse paciente. A gente vai utilizar tanto a simplificada quanto a original, e a gente vai classificar nesses pontos aqui. Qual que é a questão? A questão é, se o paciente tem de 3 para frente ou maior ou igual a 1 ponto, ele vai pontuar positivo no nosso score de risco, tá? Então, ou seja, o parâmetro clínico ele vai avaliar isso, certo? O segundo parâmetro é o de imagem, o terceiro parâmetro é o de imagem, que a gente vai, se a gente viu lá no nosso eco ou na nossa angiotensina, se a gente viu algum sinal de disfunção no VD, ele também vai pontuar assim, né? Fazer uma coisa, né? Vai ser positivo para isso. E aqui, de novo, o aumento das troponinas. Então, se eu tiver uma troponina aumentada, também vai ser um fator para eu pontuar. Então, beleza. O paciente de risco alto, ele vai ser instável hemodinamicamente, que teoricamente ele também tem todos os outros positivos, certo? Um paciente de risco baixo, vai ser um paciente que não tem nenhum desses. Então, ele está estável hemodinamicamente, ele tem um PS, possivelmente, né, de 0 ou de 1 ou 2, certo? Ele não tem disfunção de VD identificado na angiotensina, certo? E ele também não vai ter troponina aumentada. Aí o que complica? É um paciente que está intermediário. A gente vai ter um intermediário alto e um intermediário baixo. O intermediário alto é um intermediário que tem todos os 3 positivos, ou seja, ele tem uma severidade maior nessa clínica dele, ele tem uma disfunção identificada no exame de imagem e ele também vai ter a troponina positiva, certo? Enquanto que o paciente que está no intermediário baixo, ele vai ter um score mais alto clinicamente, mas ele vai ter só um desses aqui, um ou nenhum desses aqui positivos. Então ele pode ter talvez a troponina ou talvez o exame de imagem. Isso aqui vai ficar mais claro nesse daqui. Vou falar um pouquinho da anticoagulação, claro. Comentário rápido. Eu gostei desse slide aí. Na outra aula lá, não lembro nem do que a gente estava falando exatamente, mas entrou na discussão se deveria se falar que estava escrito assim, alto risco ou baixo risco, e na verdade eu falei, ó, não é isso que ele quer dizer. Na verdade ele está se expressando errado, ele deveria falar alta probabilidade de pré-teste ou baixa probabilidade de pré-teste. Essa diretriz e a sua aula foi perfeita. Você vê que para ilustrar o conceito de probabilidade de pré-teste, a doença já está lá, ou só que você não sabe se está ou não está. Então, a probabilidade de pré-teste é a probabilidade da doença existir. Ela não está falando se o paciente está grave ou não está grave, se ele tem grande chance de morrer ou pouca chance de morrer. Então, isso é probabilidade de pré-teste. Tá? Agora, estratificação de risco, que é o paciente de alto risco, baixo risco ou intermediário. Está até escrito ali no título da tabela. Ó, é a probabilidade do paciente morrer em 30 dias. Então, quando a gente fala, isso vale para qualquer doença. Alto risco, baixo risco, é probabilidade do desfecho letal ou probabilidade do desfecho duro. Tá? Então, é só para a gente ter esses conceitos bem assentados. Isso, né? Perfeito. E aí, isso casa muito, vale a pena a gente pensar nisso aqui, justamente porque também vai guiar o tratamento desse paciente, certo? Então, o paciente com um trombolismo pulmonar agudo, a gente vai anticoagular, eu vou voltar nesse ponto da anticoagulação, que tem alguns pontos que a gente tem que pensar antes de anticoagular. Mas beleza, a primeira pergunta que a gente tem que fazer, igual eu fiz lá no começo da aula, é se o paciente está instável ou está estável. Se ele está instável, ele já automaticamente é um paciente de alto risco, ele vai ser candidato então a uma terapia de reperfusão, que vai ser a trombólise ou a mecânica ou o catéter, enfim. E ele também vai precisar de um suporte hemodinâmico, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. E aqui, se esse paciente não está instável, ou seja, ele está estável, eu vou fazer aquelas duas perguntas. Então, esse paciente, qual que é a gravidade clínica desse paciente, certo? Ele tem um PS alto ou baixo? E outra pergunta que eu vou fazer, ele, nos exames de imagem diagnóstico, ele tem alguma alteração de VD identificável? Se ele for não para as duas perguntas, quer dizer que ele é um paciente de baixo risco, certo? E esse paciente de baixo risco, ainda assim, esse aqui é um critério mais, mais minucioso, assim, que é a questão de se eu vou liberar esse paciente ou se eu vou hospitalizar esse paciente. Aí é os critérios mais subjetivos, então, esse paciente tem alguma outra razão para ele estar hospitalizado, ele tem suporte emocional da família, ele tem suporte social e ele tem acesso rápido e fácil a um médico, caso ele venha a ter novos sintomas. Se todos esses foram positivos, todos eles são verdadeiros, eu posso liberar esse paciente para casa. Se não, eu vou hospitalizar esse paciente. Mas se eu falei verdadeiro para algum desses dois aqui, ou os dois, eu vou para esse paciente já é um risco intermediário, igual eu estava falando. Eu vou fazer a troponina, que vai me dizer se ele é um risco intermediário alto ou se ele é um risco intermediário baixo.
Qual que é a lógica? É que esse risco intermediário alto, ele vai ter uma maior probabilidade de instabilizar hemodinamicamente e de vir a precisar de uma terapia de reperfusão, certo? Então, beleza. Então, a lógica que a gente tem para tratar esse paciente é fazer um suporte hemodinâmico e respiratório. A gente vai anticoagular esse paciente e a gente vai avaliar se ele precisa de uma terapia de reperfusão, que vai ser os pacientes de alto risco que estão instáveis hemodinamicamente. Dito isso, só chegando no final da apresentação para a gente falar um pouquinho dos tratamentos. Então, esse tratamento agudo, primeira coisa, o suporte. Então, suporte respiratório, oxigênio suplementar, se a saturação dele estiver abaixo de 90, considerar a cânula de alto fluxo, ventilação também mecânica, preferir a não invasiva, tá? Porque a diretriz fala que essa invasiva, esses pacientes têm muito risco de hipotensão e vir a piorar, né? Então preferir esses outros métodos. Suporte hemodinâmico, a gente tem que dar cristalóide aqui, um ponto, tem que ser pouco volume, tá? Então a diretriz traz 500 ml se a pressão viral central estiver baixa, porque você não pode sobrecarregar também esse coração dos pacientes, senão ele vai piorar hemodinamicamente. E considerar também drogas vasopressoras, tá? Norepinefrina principalmente, a primeira opção. E também traz essa questão de um suporte circulatório mecânico, esse SMO, nunca nem ouvi falar. Não sei se isso no Brasil tem. Você tem? Então, beleza. Fiquei na dúvida, eu nunca vi. Extracorporeal Membrane Oxygenation. Mas há suas controvérsias de aplicação da ECMO no TEP maciço. Tá? Porque aí ela acaba entrando na mesma seara da embolectomia cirúrgica de urgência. Né? Porque você vai resolver a questão da oxigenação. Né? E você vai também tratar, porque a ECMO exige heparinização plena, principalmente na ECMO veno-venosa. Você toca com um fluxo mais baixo, você tem que heparinizar mais pesado. Né? Então você já vai tratar de uma forma, heparinizando a moda antiga, lembrando sempre que heparina não fracionada, ela tem exame de controle e ela tem antígeno, certo? E eu vou bancar o velho de novo, eu tenho minhas ressalvas em pacientes em quadros agudos, mal perfundidos, como que vai ser a absorção subcutânea de uma heparina de baixo peso molecular, certo? Farmacologia, o senhor já sabe mais do que eu isso daí já, certo? Então tem essas ressalvas. Então a ECMO está no guideline, mas tem as suas controvérsias. A droga vasopressora, você falou, sim, qualquer uma, né? Elas agem em todos os receptores, elas só é mais específico para um para outro, mas todas elas agem em todos, né? A nora, ela age mais no alfa-1 e a dobuta mais no beta-1, né? Então, via de regra, a nora ela fecha a periferia, ela aumenta a resistência vascular periférica e a dobuta ela aumenta a contratilidade do coração. Então você falou que a droga, para os casos de TEP maciço ou por TEP com instabilidade, é a nora. Não deixa de ser, tá? Porque o paciente está hipotenso, você faz nora. Mas fisiopatologicamente, você tem que tentar resolver com a dobuta primeiro, tá? Porque o paciente, a nora, o paciente está séptico, ele está vasodilatado, está inflamado por qualquer motivo, tá? Então, não faz sentido o paciente que não está em sepse, não está vasodilatado. É o VD que não tem força para empurrar o sangue para frente. Você vai aumentar mais ainda a pós-carga para o VE, talvez você perca mais débito cardíaco ainda, tá? Então, nesses casos, a droga de eleição é a dobutamina, tá? Uma, porque você aumenta a frequência cardíaca, a dobuta ela é muito mais taquicardizante do que a nora, e lembra que o seu volume sistólico está baixo, você não tem muito o que fazer sobre isso, mas se você taquicardizar ele, você compensa um pouco o débito cardíaco, tá? E você aumenta a contratilidade do VD, a dobuta ela aumenta tanto a contratilidade do VE, mas aumenta do VD também. A ECMO, só para vocês entenderem o que ela é, todo mundo entende bem o conceito de CEP, circulação extracorpórea, que a gente usa, que cirurgia cardíaca normalmente usa. Basicamente, o que ela faz? Ela permite que você pare o coração e pare o pulmão, tem um motor para dar energia cinética para o sangue, tem um aquecedor para manter o sangue aquecido e tem uma membrana
semipermeável que permite que você coloque oxigênio no sangue e retire o gás carbônico. O que é ECMO? É uma circulação extracorpórea de longa duração. Basicamente é isso, tá? Então você coloca o paciente em ECMO, mantém ele vivo até você ter tempo de fazer alguma coisa. Por exemplo, uma cirurgia cardíaca, por exemplo, um trombolítico ou alguma coisa. Então, lembrando que a ECMO você tem a ECMO venovenosa e a veno-arterial. A venovenosa é assim, você drena pela veia e devolve o sangue oxigenado na veia, né, numa veia mais central, um ponto mais central. E a veno-arterial você recebe o sangue pela veia, oxigena e devolve na artéria. A veno-arterial é mais para choque, situações de choque cardiogênico, e a veno-venosa é a elegível para insuficiência respiratória. Ele pergunta, uma vez eu me perguntei, por que você não coloca vena arterial para todo mundo, né? Porque aí você já bypassa o coração e o pulmão. Aquilo é muito mais complexo, muito mais difícil de fazer. Então, se o problema do paciente é só no pulmão e o coração está funcionando bem, aí você faz vena venosa, ela é bem mais fácil de fazer, não precisa nem ser cirurgião para instalar. E principalmente a veno-arterial, você toca em fluxo retrógrado, que você vai devolver na artéria femoral, você vai tocar num fluxo retrógrado. Se o paciente não está em choque cardiogênico, né, e o coração está batendo contra o seu fluxo, você não vai ter você pode ter mais complicações do que necessariamente o benefício. Porque aquele sangue oxigenado que você está devolvendo ali, ele está voltando em parte e o resto ele está brigando com o próprio fluxo do coração do paciente. Por isso que numa situação de choque cardiogênico, aí sim você perfunde retrógradamente de forma mais efetiva. Dito isso, um paciente que está com Covid, por exemplo, ou está com uma pneumonia e não está conseguindo oxigenar, e você está num parâmetro máximo do ventilador mecânico e não está conseguindo oxigenar, qual é? O coração está funcionando bem. Qual é a ECMO que você usa? Agora, no TEP, com corpo pulmonar agudo, o paciente, qual que você usa? Pensando no coração tá. Exatamente. Qual que é o motivo do choque? Na verdade, eu falei esquematicamente, tá? É só para vocês pensarem no que é predominante. O ventrículo esquerdo está funcionando. É obstrutivo. É obstrutivo. Mas se for um choque obstrutivo, não teria que ser bem antes. Assuntos controversos. Se não está tendo débito cardíaco, se não está empurrando litros de sangue suficiente Mas aí, com o tempo, vai evoluir para o choque cardiogênico também, porque vai Sim. perfundir também com... O que acontece? Existe a conversão da veno-arterial da venovenosa para a veno-arterial em situações de choque persistente. Certo? Eu ia falar uma outra coisa. Tá. Uma das complicações de qualquer dispositivo de assistência circulatória à esquerda, né, e também da ECMO veno-arterial, é você melhorar tanto a pós-carga do ventrículo esquerdo, né, que você aumenta a pré-carga no ventrículo direito. Uma das complicações no paciente normal é a falência ventricular direita. Então, se você já está numa situação de falência ventricular direita, né, você entrar numa ECMO veno-arterial, ela pode ser deletéria. Certo? Então, uma das razões de você tomar cuidado com os dispositivos de assistência circulatória à esquerda é justamente essa. Você aumentar demais a pré-carga do ventrículo direito e ele não dá conta. Isso aí vale para tudo, vale para coração artificial, vale para ECMO, vale para tudo. Se vocês quiserem, depois a gente usa uma aula online de ECMO. Opa! Bom? Boa, hein? Bom.
questão aqui. Então, falando só um pouquinho da anticoagulação empírica. Se vocês forem ver lá naquele... Eu tenho alguma coisa aqui sobre isso. Mas, enfim, se vocês forem ver nesse gráfico aqui, ele está falando para você anticoagular desde o começo, certo? Mas tem alguns pequenos poréns nessa anticoagulação. Para você anticoagular esse paciente, primeiro você tem que avaliar duas coisas. Qual o risco dele e qual é essa questão aqui. Ele tem alto risco de sangramento ou ele tem alguma contraindicação absoluta a fazer uma anticoagulação? Se a resposta for não, se a resposta for sim, ou seja, ele tem alguma contraindicação absoluta, eu coloquei algumas aqui, por exemplo, um AVC hemorrágico, pode ser que são aórtica que está acontecendo, ou ele está com um tumor intracraniano, ou aqui era tumor espinhal, você tem alguma dessas questões, você não pode fazer. Então, se for absoluta, eu não faço. Se tiver um alto risco de sangramento, eu vou individualizar e vou pensar, poxa, vale a pena ou não vale a pena deixar esse paciente sem anticoagulação, para que ele vai vir a ter um episódio de TEP, ou não. E agora, se a resposta for não, eu vou fazer uma anticoagulação empírica, né? Eu falo empírica assim, antes de eu confirmar esse TEP por meio do exame de imagem, certo? Então, se eu tiver uma probabilidade de pré-teste alta ou moderada, eu faço a anticoagulação imediata e a diretriz fala que se você tiver uma probabilidade pré-teste baixa, você espera o exame diagnóstico confirmar se ele tem TEP para você entrar com a anticoagulação empírica. E aí, a gente entra na questão, né? Qual anticoagulante escolher? A gente tem nosso arsenal vai ser justamente o que a gente estava debatendo anteriormente, né? A heparina de baixo peso, a heparina não fracionada, faltou a legenda dela aqui, que é o FH, o fondaparinux, os anticoagulares diretos, né, orais, que são rivaroxabana, apixabana e enoxabana, esses são inibidores do fator 10 direto, né? E o digabatrina, que é da trombina, o antagonista de vitamina K, que é a warfarina. E aí, quando eu coloquei essa tabela, eu justamente para mostrar para vocês que existem diferentes condições clínicas, diferentes comorbidades que esse paciente tem, vão trazer para a gente algum benefício em usar algum ou usar outro desses anticoagulantes, certo? E eu trouxe dois pontos para a gente lembrar desses tantos daqui, que seria utilizar, quando possível, né, no paciente que está estável hemodinamicamente, usar desses endovenosos, eu pensar na baixo peso molecular ou fondaparinux, porque eles têm menos risco de sangramento e de trombocitopenia induzida por heparina, mas se eu vou fazer uma trombose, igual os doutores estavam falando mais cedo, eu preferi a heparina não fracionada justamente porque ela tem controle, ela tem uma meia-vida menor e ela tem um reversor, que é a protamina, então ela dá essa possibilidade para a gente, se a gente tiver que fazer uma intervenção, se a gente tiver que ter, melhor dizendo, se tiver algum sangramento que complica esse paciente, a gente consegue reverter essa heparina aí, certo? E aí a terapia de reperfusão, para a gente chegar no finalzinho, né? De novo, os pacientes que vão ser indicados para isso daqui vão ser os pacientes que são estáveis hemodinamicamente, como o Victor mencionou. Não tem benefício fazer isso com os pacientes que não são estáveis, justamente porque o risco de sangramento, o risco de complicação é muito maior. E aqui a gente tem as nossas possibilidades de trombose sistêmica, né? A gente tem o RTPA, que é o alteplase, certo? A streptokinase e a uroquinase. Aqui tem os regimes de administração deles. E aqui tem uma questão interessante, né? Quando que eu vou pensar nessa regulectomia cirúrgica direta ou essa percutânea via catéter? Quando eu tiver alguma contraindicação, né, alguma condição dos pacientes que me impeça a fazer essa trombose. As absolutas, então a gente tem um histórico de AVC hemorrágico ou de uma origem não identificada, um AVC isquêmico nos últimos 6 meses, alguma neoplasia do sistema nervoso central, né, novamente, algum trauma grande, alguma cirurgia ou um TCE grave, né, nas últimas 3 semanas, alguma condição que favoreça esse paciente ter um sangramento ou um sangramento ativo, né? E aqui tem alguns dos relativos que a gente vai pesar qual que é melhor para a gente. E as duas outras possibilidades são a embolectomia cirúrgica direta, né, ou a percutânea via catéter também. E, bom, eu trouxe esse esquema aqui só para a gente finalizar, certo? Que é do up-to-date, que ele traz esses como se fosse um aspecto geral disso aqui. Então, se o paciente está instável hemodinamicamente, aquela questão, né, isso aqui é como que eu vou identificar isso, identifiquei que ele está instável hemodinamicamente, eu vou ver, se o paciente tem um risco alto de sangrar, não tem, então vou fazer a trombólise dele, certo? Então eu vou fazer a trombólise, o que eu vou escolher, eles preferem fazer com alteplase, beleza, e depois eu vou prosseguir com uma anticoagulação para esse paciente para evitar um novo evento. Eu até não botei aqui nessa apresentação, mas existem diferentes regimes de anticoagulantes, tá? Existem diferentes também tipos de anticoagulantes, por exemplo, a warfarina, esse paciente pode sair direto com a rivaroxabana, a warfarina, por exemplo, tem que corrigir através do RNI, certo? Mas isso dá para outra aula também. Agora, se esse paciente ele tem o risco alto de sangrar, eu vou pensar em algumas outras daquelas possibilidades. Então, uma embolectomia direta, uma embolectomia por catéter, certo? E aí,
Depois eu vou avaliar, esse paciente tem um risco alto, ainda assim, para eu anticoagular ele, se não eu vou entrar com uma anticoagulação subsequente, se sim eu vou utilizar um filtro de veia cava, né, que é um filtro para evitar que esses trombos subam dos membros inferiores, até que eu resolva esse problema que está gerando essa contraindicação para eu anticoagular ele, retiro o filtro da veia cava e inicio uma anticoagulação de preferência oral. E aqui é um paciente do outro espectro, que ele está estável hemodinamicamente, né? Eu vou avaliar aqui, então, os pacientes têm alguma alteração alteração do VD? Não tem, então eu vou fazer o quê? Eu vou ver se ele tem um risco alto de sangramento. Não tem, então eu vou entrar com anticoagulante. Se ele tiver, eu vou pensar de novo no filtro de veia cava inferior. Agora, se esse paciente tem alteração de VD, é um paciente então que é intermediário, certo? Aqui ele traz direto, mas é aquela questão. O paciente que está intermediário, principalmente alto, ele tem um risco de evoluir para uma estabilidade hemodinâmica, então eu posso considerar uma trombólise se ele vier a piorar. Não tem indicação para trombólise, então eu volto igual o paciente que é baixo risco, né? Então eu vou ver se ele tem indicação para o anticoagular ou não. O risco é alto, quer dizer, eu quero fazer uma trombólise, eu vou ver, o risco é alto, eu entro naquilo ali. Não, o risco não é alto, eu vou fazer então uma anticoagulação. Aqui no Optivate ele traz uma alteração, né, que eles preferem, até tem esse signozinho, né, que quando ele coloca alguma descrição aqui embaixo, até cortei sem querer, mas para caber na verdade, eles falam que preferem, na experiência deles, fazerem a embolectomia pelo catéter antes, em vez de fazer uma anticoagulação desse paciente, uma trombólise desse paciente, sistêmica desse paciente que não tem estabilidade, né. Agora, se ele tiver um risco alto de sangrar, eu vou pensar também no catéter, já que esse paciente precisa disso daqui, certo? E aí... Deixa eu fazer 3 comentários. Primeiro que quando você faz um anticoagulante, o fibrinolítico sistêmico, muita gente acha que ele derrete o coágulo inteiro, né? Tem aquela impressão que o coágulo inteiro derrete. Não é assim que funciona, tá? Imagina que você tem, por exemplo, um trombo que está tampando a artéria pulmonar esquerda inteira. O fibrinolítico, ele abre 1 milímetrozinho lá só, entendeu? Mas é o que salva muito o paciente. Tá? Então, ele só, para estar tampando tudo, ele só permite que passe um pouco, já salva, né? O que eu ia falar? Do catéter, se você tiver um serviço de hemodinâmica bom, em vez de você fazer trombólise sistêmica, você dá para fazer trombólise pelo catéter. Você encosta o catéter lá no coágulo, a boca do catéter bem pertinho do coágulo, e aí você injeta o trombolítico lá. Tem dispositivos para você aspirar o trombo mais central primeiro, né? E depois de aspirar essa parte mais maciça, injetar o fibrinolítico. E o filtro de veia cava, que você trouxe corretamente, mas o comentário que eu queria fazer é o seguinte: as indicações do filtro de veia cava é quando o cara está fazendo TEP de repetição, mesmo em uso de anticoagulante, ou quando ele não pode tomar anticoagulante. Tá? De qualquer forma, cada vez mais está usando menos. Tá? Assim, primeiro que o que se viu, ele evita muito pouco e ele tem muita complicação. Então, cada vez menos, teve nos anos 2000 por aí, usava bastante, né? Filtro de veia cava, né? Bastante, mas já do paciente. Hoje em dia, praticamente, você não vê ninguém usando, tá? Eu acho que isso aqui, inclusive, é o que eles falam, né, nessa questão, que eles preferem fazer a trombólise pelo catéter direto, né? Justamente isso que eles estão falando. Não, são tempos diferentes. Uma coisa é o cara tá lá com o TEP, está hemodinamicamente instável, está em risco iminente de morte. Você vai com o catéter lá e dissolve o coágulo, quebra o coágulo, aspira, joga trombolítico. Isso é uma coisa. O filtro de veia cava é depois. O filtro de veia cava é uma prevenção secundária. Tá? Só que é uma prevenção secundária que está se vendo que não vale a pena assim. Mas enfim, mesmo assim ainda tem suas indicações. Entendeu que são tempos diferentes. Eu estava falando era do primeiro mesmo, do que o senhor mencionou do catéter direto, quando o serviço é bom de hemodinâmica, né? É isso que eles estão falando aqui, mas entendi isso. Beleza. E aí, só para finalizar, gente, só para a gente conseguir, só voltando no caso clínico, então, e aí, o que vocês mudariam, o que vocês pediriam aqui nesse paciente, nesse que vocês pediram? Alguém? Não, acho que Se ele está instável, a gente pediria eco. Exatamente. Então, o paciente está instável, a primeira coisa que a gente tem que pedir é o eco, né? Então, naquele fluxograma lá. Então, a lógica é, fazendo só uns exames aqui,
no eletro dele, ele teve o padrão, isso eu só botei só pra gente lembrar, né? Mas aí o ecocardiograma, que é a principal coisa, ele teve uma disfunção de VD, ele teve alterações, e aí pensando na conduta, esse paciente vai precisar então de um suporte, ele vai precisar de uma anticoagulação e vai precisar também de uma terapia de reperfusão. Então, peraí, qual conduta? Qual a conduta para esse paciente, né, que está instável? Qual que é? E aí, Trombolítico, exatamente. Mas é que eu queria complicar, tá? Aí você tem a informação de que o paciente teve um AVC hemorrágico há 2 meses. E aí, qual que é a conduta? Você sabe como é que o menino tá? Vai ter cirurgia, você abre o pé. Então, aí é caso a caso, né? Aí a situação fica muito mais complexa, esse paciente tem uma chance de morte extremamente alta, mas é um caso que você está formalmente contraindicado de fazer fibrinolítico sistêmico. Aí, esse que teve AVC hemorrágico há 2 meses, ou enfim, história de AVC hemorrágico, ou alguma contraindicação importante, esse é o cara que precisa levar para a hemodinâmica e fazer a trombectomia mecânica. Exatamente. Então, complicação direta, o primeiro que ele fala, né? Talvez ser mágico. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Acabou? É isso, galera.